Olá! Estamos aqui para mais uma live com uma convidada muito especial. Na semana passada recebemos a Rebeca Correia, que contou um pouco da sua história e da superação do luto e como ela conseguiu lidar com o luto e aprender com tudo isso, superar para continuar vencendo e lutando pelos seus sonhos. E hoje nós vamos receber a Cíntia Meirelles, daqui a pouquinho ela está entrando. Tem uma história de superação bem diferente para contar para gente, uma história que não é muito comum entre as mulheres, entre os pais, que demoram a admitir a falta que os filhos acabam fazendo após sair de casa para viver os seus objetivos de vida. Já para quem está aí, o Arthur, a Fernanda, quem vai chegando, a gente vai dar mais um tempinho, aguardando a Cíntia chegar, para a gente poder dar início ao nosso bate-papo. A Jaque também já está aí. Essa live de quarta-feira tem sido uma novidade aqui para a comunidade Mulheres de Pés Descalços. Olá, Cíntia. Já conseguiu entrar aí? Já te coloquei aqui na sala. Ruth Lobo, uma querida. Cíntia, eu já te... vou ter que entrar ao vivo. Olá, minha Olá, querida. bem? Ai, gente, olha, é um prazer enorme estar com a Cíntia hoje. Eu costumo dizer que eu acredito na arte do encontro toda vez que eu vejo a Cíntia, né? Porque a gente se encontrou numa situação tão inusitada, Verdade. no coquetel de uma loja que eu entrei sem ser convidada. Eu admiro, adoro aquela loja, entrei poucas vezes, mas eu gosto muito de admirar a vitrine, porque eu sou apaixonada por chapéu, gente. Já tive chapéu de tudo quanto é jeito. Só não tive ainda aquele chapéu grandão dos mexicanos, mas é uma meta. E eu conheci a Cíntia lá, a gente ficou de depois tomar um café e conversar. Demorou um pouquinho por conta das nossas atividades e desencontros, mas esse dia chegou e uma bela amizade tem aí nos É acompanhado. verdade, é verdade. O nosso encontro foi muito peculiar. Exatamente. E a gente vem se encontrando, tenho acompanhado as atividades da Cíntia nas redes sociais e o trabalho que ela faz com mulheres também. Ela vai falar um pouquinho para a gente. Eu vou deixar que ela se apresente. Para quem está chegando agora, né, todas as quartas-feiras, às 19h30, a gente vai receber uma convidada da nossa comunidade, mulheres que a gente já conhece, com história de superação, mulheres que participaram dos nossos cafés, das nossas atividades, e mulheres que têm enviado a palavra história no nosso direct também, têm se inscrito para participar aqui e contar a sua história. Eu sigo no meu Instagram contando a segunda fase da história da minha vida. Estou na Lindo. fase da juventude. No primeiro domingo, agora de janeiro,
Eu fui visitar um lugar onde eu morei há 44 anos atrás. Foi um percurso que eu fiz a pé, né? Durou 4 horas esse passeio de caminhada entre ida e volta, parando em alguns pontos específicos e assim podendo ver, né? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que fala daqueles que vão caminhando e chorando, né? Lançando a sua semente, voltarão colhendo. É, E esse passeio, para mim, essa caminhada serviu como uma comprovação desse versículo, né? Fiz essa caminhada que está lá no Instagram, até coloquei uma foto de capa, durante muitos anos, caminhando a pé para pegar o ônibus, para ir para o colégio, para fazer as coisas, né? Porque o sítio era muito afastado. Durante esse percurso eu tive muitos sonhos, orei muito, falei muito sozinha, chorei muito sozinha na minha adolescência. E hoje poder voltar com a vida que eu tenho, sonhava em ter a minha família, sonhava em ter a minha casa, sonhava em ter a minha profissão, né? Sonhava em fazer tantas coisas e hoje eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho conseguido conquistar, né, durante esses anos e o privilégio de ter tantos amigos, né? então melhor. Então, ainda não cheguei na terceira fase, mas vou chegar, né, que é o momento da minha idade adulta como mãe, as experiências que tive como mãe. Meus filhos já estão adultos. A minha filha a caçula vai fazer 24 anos, eu nem acredito. Cíntia vai contar um pouco dessa experiência. Eu vivi um misto de ninho vazio, depressão, É, mas quando meu filho casou, né? Meu primeiro filho casou, foi um sofrimento. mas Mas eu vou deixar a Cíntia aqui com espaço, tá bom, Cíntia? Você pode se apresentar, falar do seu trabalho e compartilhar a sua história de superação. Seja bem-vinda à comunidade Mulheres de Pés Descalços. eu que agradeço o convite. É muito bom participar, né? A gente está cercado de mulheres com tantas histórias incríveis, né? A gente vai É. se conectando, né? A nossa história com as das outras mulheres. Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Meirelles, eu sou advogada. Vou fazer 48 anos semana que vem. Sou mãe, né? Menina que hoje está com 27 anos de idade. E eu tive essa experiência do ninho vazio, né? A minha família toda é daqui de Cabo Frio, mas assim, né, meus avós são de Manaus, então a gente, né, a família da minha mãe veio para cá. Ela nasceu aqui, eu sou de família de mulheres que não eram mulheres tão de lutar, né? Daquela criação mais antiga. Então eu meio que rompi um pouco dessa situação da mulher ir à luta, de ser independente. Eu casei muito jovem, casei aos 17 anos de idade, Gente, nova. Confesso que entrando na igreja eu chorei muito. Falei, meu Deus, será que estou fazendo a coisa? Porque não era o meu sonho, na verdade. Eu acabei. E a vida foi levando por essa situação, né? Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter uma família. Isso sempre foi um sonho de criança. Mas eu também sempre quis ser independente, né? Aquela ideologia da mulher, né? Poder trabalhar, poder fazer as suas escolhas, enfim. E aí eu me casei, tive a Lana. Não, né, hoje eu sou advogada, mas no começo não era a profissão que eu tinha vontade de ser. Meu sonho era ser jornalista. Depois eu assisti um filme que foi Secretária do Futuro, achava que era o máximo ser secretária do futuro, nem sabia o que você não está muito longe disso, né? Porque eu tenho acompanhado você, tem participado de rádio, é. tem falado bastante, tem se manifestado, esse lugar da mulher empreendedora. Tá A bem vida, próximo. a vida ela vai te colocando. Eu nunca que eu imaginei. Eu sou tímida, por incrível que pareça, eu sou tímida. E você começar a fazer um programa, eu tive esse convite, né, da Rádio Ave Maria para participar desse programa, Qual é o seu direito? E para mim foi um desafio muito grande, porque eu não tinha, realmente tinha muita vergonha de falar em vídeo, eu tive que trabalhar, estudar para isso, porque eu não tinha. Mas enfim. E aí, voltando, né, passei minha fase adulta, me divorciei, casei novamente. Hoje eu sou casada com o Marcos, meu marido, que é uma pessoa incrível. A gente já vai fazer 16 anos de casados, né, de juntos, agora em fevereiro. E eu tenho uma única filha, né, que em 2018 eu planejei toda a vida. Eu criei minha filha para ser uma mulher independente, né, ela Uhum. de personalidade muito forte, mas nunca imaginei que ela fosse sair de casa da forma como aconteceu, né?
Ela, em 2018, ela chegou para mim, eu já com a vida toda desenhada da minha cabeça para ela fazia faculdade de Direito também, está comigo. E eu imaginei, minha filha vai sair de casa concursada, né? Não digo para casar, porque eu não tinha essa coisa, tem que sair para casar, não. Até vai ter a vida dela, mas eu já tinha idealizado. E do nada, um dia ela chega para mim, mãe, eu quero fazer um mochilão na Europa. Eu falei, oi, tá louca? Nunca? Não, Todos os seus sonhos. os meus sonhos. E aí foi muito difícil. A gente ficou um mês brigando, mas brigando mesmo. Não era aquela briga Imagino. mesmo. E até que em determinado momento ela me convenceu, ela, mãe, deixa eu ter essa experiência. E, enfim, eu acabei deixando. O que era para ser 6 meses virou, hoje fazem 6 anos já, né, que ela tá lá. Não voltou, Não voltou. Ela foi no dia 13 de agosto de 2018. Nessa gente. época, eu já tinha um escritório e eu fiquei Já muito tinha uma mal, porque cadeira para já tinha ela. uma para ela, na verdade. Eu já estava até naquela fase que eu só ia para o escritório para atender especificamente, porque ela já tocava o escritório para Ah, mim. Então, quando ela foi embora, eu me vi sem chão. É muito engraçado, assim, falar até disso, você agora lembrar, porque antigamente eu começava a falar e começava a chorar, né? Mas, assim, a terapia ajuda muito. E eu fui ficando muito deprimida, primeiro pela distância, pela preocupação, porque ela foi para um lugar que você não conhecia, que eu não teria como, mãe, é tal, aconteceu um problema, vem aqui. Não tem como, né? É uma viagem muito longa. Então foi um processo para muito onde que difícil para ela foi fazer o mochilão? ela mora em Paris, ela foi direto para Paris. Na verdade, quando ela foi para uma cidade chamada Annecy, que Hum. fica bem numa divisa da França com a Suíça, agora eu não lembro muito bem. E depois ela mudou para Paris, né? Ela se formou lá, foi fazer, acabou que aí ela entrou na faculdade lá. Quando eu fui visitá-la, ela, mãe, eu passei na faculdade, não vou voltar. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, gente. Você só ia ficar o Mas tempo. como que era esse mochilão? Era uma Era viagem uma de vida. um tempo? Como é que era isso que ela te O que convenceu? que acontece? Ela, quando ela fez 18 anos, a minha filha sempre foi muito do voluntariado, né, da parte social. Então, quando ela fez 18 anos, ela foi fazer um projeto no Peru, onde ela trabalhava com crianças carentes, vítimas de violência doméstica ou violência física, qualquer tipo de violência. E aí ela conheceu um grupo que fazia esses projetos voluntários em vários países. E esse grupo utilizava de um sistema chamado au pair, que você vai para ser babá numa família, só que é todo documentado. Então você trabalha 4 horas numa família e 4 horas você tem que estudar o idioma. E aí ela foi para fazer isso. Então que ela ia trabalhar, você tem casa, ela já saiu daqui do Brasil com tudo organizado, casa, estudo, plano de saúde, tudo, né? E aí então assim, aí tinha aquela vantagem, você já está ali, você viaja ali dentro, né, da Europa toda com um preço muito mais acessível. Então a ideia inicial era só fazer isso. Ah, E aí, quando ela foi para o Peru, ela veio com essa ideia, ela sempre gostou da Europa, sempre foi o sonho dela conhecer. Aí ela fez, como ela fez muitas amizades com gente de lá, da Alemanha, dali, ela acabou criando esse caminho. E começou a estudar francês aqui por conta própria e tomou essa decisão de ir para poder viajar, que ela queria conhecer o mundo. O sonho dela era conhecer o mundo, né? Então eu falei, para travar. Mas no começo não foi eu fácil. imagino. E aí ela foi e Mas aí você não conhecia ninguém do projeto, nada. Eu conheci, nada. quando ela foi, eu fiz as entrevistas com ela, porque você passa por entrevista. Sim, Então a gente fez, eu sabia a família para quem ela ia, ela foi com um contrato já assinado pela prefeitura de Paris. Então, assim, essa parte legal eu acompanhei toda. Ela não foi no escuro sem sim, conhecer ninguém. Ela já foi daqui com o contrato assinado, tudo já organizado. Não foi uma aventura totalmente no escuro, né? Só que, assim, a aventura é porque você vai para uma casa de uma pessoa que você não conhece. sim, claro. Uma outra cultura, né? Exatamente. Mas daqui já foi mais ou menos organizado, né? E aí começou, e eu fui ficando cada vez mais triste, mais triste, mais triste, mais triste. Fechei o escritório, que eu falei, cara, eu não tô afim de trabalhar, porque eu não tinha cabeça para aquilo, porque minha preocupação era muito grande, porque eu e a Alana, a gente sempre foi muito grudada. A gente sempre teve uma relação de muita amizade, você vê, a minha filha com 21 anos, ela dormia na minha cama, quando meu marido estava de plantão. Então, assim, a gente sempre foi muito unida. Então, de repente, virou um buraco dentro do meu peito, literalmente, que eu só chorava. E aí
eu comecei, meu marido, cara, você tem que procurar ajuda, e eu comecei a fazer terapia. E essa é a parte mais interessante disso tudo, porque eu comecei a fazer terapia, e na terapia, aí a psicóloga foi falando assim, você tem que fazer o que você gosta. Eu falei, cara, não sei. Porque eu já estava tão habituada com a minha vida que para mim era muito boa, não era ruim, mas era aquela vida que eu saía do trabalho. Minha rotina era todo dia para sair, acordava, descia, passava no quarto da Lana, mãe, vamos tomar café. A gente tomava café, aí a gente ia para, eu deixava ela na faculdade, ia para o escritório, ela saía da faculdade, ia para o escritório, a gente almoçava. Então aquela rotina já toda redondinha, porque ela não era muito de sair. Então a gente tinha uma rotina em casa também, né? Final de semana a gente gostava de fazer sempre uma festinha aqui, eu, ela e meu marido, então a gente dançava, então vinha as amigas, então tinha aquela coisa bem já alinhada, né? Sim. E de repente eu perdi aquela pessoa que eu tinha como minha amiga, porque eu contava tudo para ela, né? Tudo a gente conversava. E aí a psicóloga me fez essa pergunta, Cíntia, quem é você? Eu falei, cara, não sei, porque todo mundo me conhece como a mãe da Lana. Porque é difícil que quem conhece a Lana não deixar alguma marca na pessoa, né? Sim. E aí, nesse processo, né, ela pediu para eu começar a fazer algumas atividades, buscar coisas que me conectassem comigo, com quem eu era, quais eram os meus sonhos, porque eu já não lembrava Já mais não lembrava de quem você era. quem eu era. E assim, quando eu era jovem, na época que eu vi uma pessoa de 40 anos, já era uma senhora. Então eu estava com 42, 43 anos, eu me sentia já, tipo assim, já não tenho mais o que viver, né? Já tô velha, né? 40 anos, 40 anos a minha avó era uma senhora. É Então, verdade. esse Era processo, assim mesmo. ainda tinha esse processo de me conhecer nessa idade, né? Uhum. E aí, numa dessas, eu tive uma situação muito interessante que vai ser a primeira vez que eu falo assim, acho que para as pessoas, né? Que numa dessas sessões eu comecei a ter raiva da minha filha, eu não entendia por quê. E aí um dia a psicóloga falou assim, você tá com raiva porque a Alan tá vivendo tudo aquilo que você queria ter vivido. E isso foi muito difícil de eu escutar. Sim, imagino. Porque era um conflito muito grande. A gente se falava todos os dias, literalmente todos os dias. Quando ela estava bem, eu ficava chateada. Quando ela estava mal, eu ficava feliz, porque aí eu tava. Era uma coisa muito. Tipo assim, né? Tá sem mim, precisa de mim. E aí, até entender o que era isso, É, foi muito doloroso. Foram quase 2 anos para eu conseguir conversar com a minha filha, pedir até perdão a ela, porque em alguns momentos eu acabei sendo um pouco grosseira com ela, né? Mas entender isso tudo, porque de fato porque refletia, né? exatamente. Na verdade, refletia. Você olhava para ela e Porque aí refletia, eu né? fui lembrando, eu com 15 anos, eu tive a oportunidade de fazer um estágio, um intercâmbio pelo IASES, e meus pais não deixaram na época. Então, isso tudo foi frustrações que eu fui guardando e eu nem lembrava. E aí, com essa vivência dela, Veio tudo à tudo começou tona. a vir à tona. E aí, como é que é interessante, como é que a nossa mente, ela guarda e a gente Sim. percebe, né? Por isso da importância da gente conversar, até estar aqui trocando essas histórias, né? E aí, nisso tudo, né, eu fui fazendo a terapia, né, fui me reconectando com ela, porque acabou que criou uma barreira entre a gente, porque ela começou a se afastar de mim. Porque toda vez que a gente conversava, a gente acabava discutindo, porque se ela estava fazendo uma viagem para conhecer algum lugar, eu, em vez de ficar feliz, eu ficava com raiva, né? Quando ela estava lá, mãe, eu preciso de ajuda, eu falei, agora eu tô feliz. Foi uma luta. Gente, Foi uma, é assim mesmo, é assim foi uma... mesmo. E aí, nisso tudo, eu comecei a me voluntariar em vários projetos sociais, até para ocupar a minha mente, para eu tirar um pouco do foco daquele problema que eu não estava. Porque na terapia você não tem uma solução, não é Não, assim da noite para o dia, né? Então é um processo. E aí ela foi falando, vai fazendo atividade. Eu fiz várias atividades físicas, fui remar, fui fazer taekwondo, fiz um monte de coisa, até entender o que eu queria. E aí, nesses processos de voluntariado, eu me voluntariei num projeto que atende mulheres vítimas de violência doméstica e acabei me encontrando até no lado profissional, né? Eu voltei a trabalhar em 2019, né? Assim, eu não deixei de trabalhar totalmente, mas eu voltei a atender num escritório, né? Um amigo meu me ofereceu uma sala e aí eu comecei a me envolver em várias situações que eu sempre deixava de lado porque eu era mãe. Então, assim, eu não tenho tempo, não posso fazer nada fora do horário porque eu tenho que estar em casa, tenho que cuidar do marido. E, no fundo, eram coisas que eu gostava de fazer, que eu gosto de fazer, mas eu me privava também porque eu vestia aquela carapuça de mãe que não pode fazer nada que não seja estar ali
à disposição da casa, do funcionamento da casa, né? E aí eu comecei a passar por esse processo também de me entender. E nesse de ajudar essas mulheres, que também para mim não foi fácil, porque eu não entendia como é que uma mulher que apanha do marido volta para casa. Eu falei, gente, não é possível. E aí entender também tudo que tem por trás dali da dependência emocional, dependência financeira, vários fatores, né? Que a gente também é orientado por psicólogo quando a gente faz esses Você projetos começou a ver um outro lado, né? do lado. E me despertou, como eu trabalho na área empresarial, me despertou a atender mulheres que tinham, né, na verdade, né, aí nesse processo de tanto atender as mulheres, eu falei, gente, você não tem talento nenhum, você não sabe fazer nada, pintar uma unha, cortar um cabelo, fazer um bolo. E aí eu falei, gente, você deve ter algum talento, todo mundo tem um talento. E aí, nessa coisa do talento, eu acabei criando um evento, né, um projeto que se chama Transforme o Seu Talento em um Negócio Lucrativo, que é voltado para mulheres empreendedoras que não querem perder, porque a gente criou assim a sociedade, a gente foi criando a mulher que é independente, ela é feminina, feminista, ela não pode fazer certas coisas, e não é. É entender o nosso papel é aonde a gente quiser e dentro das nossas realidades. Às vezes a pessoa ela quer empreender de dentro de casa, ela quer empreender porque ela quer manter aquela relação com o filho pequeno, por Sim. alguma necessidade. Então, entender que cada pessoa tem uma realidade, né? Então, assim, esse processo todo do ninho vazio acabou que fez eu me descobrir que eu não era só mãe, eu também era mulher e que uma coisa não me separa da outra. Sim. E foi difícil porque é até interessante, porque se eu vou olhando lá para trás, quando eu me tornei mãe, eu me tornei até chata, porque eu ficava só focada no que era bom para minha filha, porque eu queria ser uma excelente mãe. E não necessariamente eu fui uma excelente mãe, porque eu também errei, mas eu queria cercar todos os tudo, né? E, enfim, e não é bem assim, mas para mim foi libertador, porque hoje, né, eu continuo sendo mãe, minha filha, graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa, ela está lá, mas eu hoje posso falar para as pessoas que eu sou Cíntia, advogada, empreendedora, que gosta de ajudar outras mulheres, que tem a minha identidade e ela não é menor, maior, ou por E eu tem ser. uma filha. E tem uma filha, exatamente. Então, assim, foi um processo muito doloroso que muitas mães passam, Pode fechar essa porta. eu até estou com uma amiga que está passando por isso nesse momento também, e a gente agora, né, tem até trocado figurinha em relação a isso, mas que muitas das vezes a gente não para pensar. E isso lá na frente pode trazer uma Sim. consequência grande. Eu acompanho uma pessoa, eu acompanho, não, tem uma pessoa da minha família que passou por isso, não deu assim o devido cuidado a esse sentimento e hoje se tornou uma depressão muito grande. Sim. Então, até um alerta que eu falo, que eu faço, né, para as mulheres. Nós mulheres, a gente já tem a tendência, muitas das vezes, a suprimir os nossos sentimentos porque a gente tem que ser forte, tem que ser, ou então porque a sociedade hoje cobra a mulher, tem que ser independente, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E muitas das vezes você vai suprimindo os seus sentimentos, né? E isso pode transformar num buraco muito grande no futuro. Sim, com certeza. Eu estava falando no início que essa coisa do ninho vazio, né? Que tem gente que fala que é síndrome, e recebe alguns nomes, né? Mas para a psicologia é um fenômeno psicológico, né? Da falta, Sim, né? É um luto, não deixa de é. ser um luto, né? Então, e que precisa ser tratado como fenômeno psicológico, ele precisa ser cuidado. Como a gente vai ver a manifestação desse fenômeno, ele se apresenta a partir de alguns sintomas, né? Rejeição social, você começa a ficar reclusa, depressão, crise existencial, porque você não sabe mais quem você é sem o outro, longe do outro. Você não se identifica mais como uma parte, né? É. Você não se identifica como parte, como você falou. E aí vai trazendo uma série de sintomas que vão acumulando e que a gente demora a identificar que é algo que precisa de um acompanhamento de um profissional, né? É um fenômeno psicológico que precisa de um acompanhamento. Não, eu dou graças a Deus que eu não demorei tanto para perceber isso, porque você vê, a Lana saiu daqui em agosto, em novembro eu comecei a terapia. É.
foi pouco tempo. E porque, assim, na verdade, eu sentia dores físicas, não era só Sim, emocional. sim, E como eu também estava no processo da menopausa, muitas das vezes eu achava que era menopausa. sim, E não. exatamente Só isso. que assim, eu tenho uma coisa assim, eu presto muita atenção no meu corpo. Então eu sei quando eu tô com dor de cabeça porque é fome, eu sei porque. Então eu presto muita atenção no que o meu corpo tá falando. Então, isso foi um fator, e também porque meu marido também percebeu que eu não tava bem. Cara, não é possível, porque eu só chorava. Eu literalmente, eu acordava, ia por causa da minha filha, deitava na cama dela e só chorava. Então, assim, mas eu sei que é real. E é, Olha, gente, agora tem que ir. Eu fico rindo porque eu me vejo, né? Já vivi a situação parecida uns anos atrás, acho que 6 anos atrás, quando meu filho mais velho casou, eu fiquei muito mal, muito mal. Eu chorava no colégio, eu chorava no trabalho, eu chorava na rua, eu chorava o tempo todo, copiosamente, a ponto das pessoas me perguntarem: Marta, aconteceu alguma coisa? É um casamento que você não quer? Não, minha Dora é maravilhosa! Aí que eu chorava mais ainda, porque era ela maravilhosa! não, e Porque era aquele filhão, né, que acordava, pegava o violão, tocava uma música de manhã, porque eu já acordava estressada na correria para dar conta de mil coisas, muito perceptivo e sensível, então a gente tinha uma conexão muito bacana. Por ser o primeiro também, foi o primeiro durante 6 anos, é, né? Teve muitas, foi muito doentinho, então tinha uma conexão muito forte. O primeiro filho traz isso, né? E aí eu busquei ajuda. Eu falei, não tô bem, não tô bem, não tô bem, não tô bem. E aí eu já estava numa depressão acarretada por outras coisas, né? Eu comecei a tratar outras coisas junto, mas eu chegava ao ponto de ligar para ele no trabalho, assim que ele estava casado, e falava assim: Filho, você já almoçou? Filho, você quer que a mamãe mande entregar alguma coisa? Você quer que a mamãe vai aí levar com mamãe? Você quer que a mamãe vai aqui? Filho, olha só, tá chovendo, você trouxe seu casaco, você vai para a faculdade, você não quer vir para casa depois da faculdade, porque vai ficar longe para você ir embora para sua casa? é assim. É trágico, trágico. E na época eu já fazia a terapia, já fazia análise, né? Gente, eu só levava a chapuletada do meu psicólogo. Eu Gente, também. parecia cara Aí, esbofetada. e para mim, além de tudo, para mim foi mais complicado quando ela me falou dessa questão de eu estar, da minha filha estar despertando em mim toda a adolescência que eu travei. Sim, Porque a minha família eu é uma família um pouco complicada, né? Meus pais se separaram, eu sou a filha mais velha, então eu acabei assumindo um pouco da maternidade dos meus dois irmãos. E o meu casamento meio que foi uma solução para um problema, sim, né, que veio acontecendo. Então, assim, tudo que eu tinha sonhado quando criança, eu tive que enterrar. E aí, quando a minha filha viveu tudo aquilo que eu queria ter vivido, me trouxe uma outra dor que nem eu sabia na época. Eu só fui descobrir muito tempo depois. Então ainda teve essa sensação, porque eu vi ela, eu falei, cara, sim, eu falei, gente, por que que eu tô sentindo isso? Eu não tô conseguindo, eu tô tão feliz, eu amo a minha filha, mas qual é que... E aí juntava a dor da saudade do ninho vazio com uma raiva que eu não sabia de onde sim. vinha. E Aí eu sei o que é isso. ver, né? Aí você tem que começar, aí começa a tratar o outro lado, né? Da Cintia, daquela criança, né? Daquela infância que ficou mal resolvida, que muitas das vezes a gente não percebe isso, porque a gente vai. É o que eu sempre falo para minha filha, né? Eu cresci assim. Eu sempre tive certeza do que eu não queria para minha vida. O que eu queria, eu não sabia, eu imaginava porque a gente vai fantasiando algumas histórias na nossa cabeça, né? Mas o que eu não queria, eu tinha certeza absoluta. Isso aí eu Uhum. não quero, né? Principalmente como eu venho de família de mulheres que casaram e meio que se submeteram a um casamento que às vezes não era aquela coisa assim legal, eu falei, isso aí eu não quero para minha vida nunca, nunca, não quero. Então, eu quero uma situação diferente. Então, só que meus sonhos, né, foram se frustrando. Por mais que eu fui mãe, foi quando eu engravidei, foi assim, o dia mais feliz da minha vida. O dia que minha filha nasceu, eu lembro até hoje de todos os detalhes. Minha filha quando nasceu, ela segurou uma tesoura. E eu, assim, minha lagrog lá, gente, ela tá segurando normal, e o pessoal não entendia direito. Ele falou, vai ser cirurgiã. Então, assim, eu lembro de tudo, porque é um amor que eu falo assim, que me transformou. Sim, Se hoje eu sou quem eu sou, foi porque eu fui mãe da Lana. Mas
também teve aquela Cíntia que queria ter feito coisas que eu não fiz. Eu comecei a viver mesmo, poder ter as minhas escolhas depois dos meus 30 anos, quando a vida foi ficando um pouco mais tranquila, porque a minha vida foi uma vida muito difícil, financeiramente falando, emocionalmente falando. Então, com os 30 e poucos anos que eu comecei a conseguir ter um pouco mais de liberdade financeira para você escolher o que você quer, né? Porque isso também impacta nas nossas escolhas, né? Sim, Então, assim, então reviver aquilo tudo me trouxe muita dor. eu Não, imagino. não foi Eu fácil. imagino viver isso de uma outra forma, né? Eu tenho três, né? Quatro, na verdade, com meu sobrinho que eu crio. Então, ter esse desligamento do umbigo, né? É, Foi difícil, foi doloroso. Eu demorei, mas consegui, né? Hoje eu consigo não telefonar. Se ele me liga, beleza. Se ele não me liga, quando ele não me ligava, eu quase morria, né? Mil coisas, né? E assim, entender que a gente cria para que eles tenham direito à vida deles, às escolhas deles, né? E me ligar quando ele precisar, se ele precisar. E ter uma outra relação também, porque ser filho de pais, crianças e adolescentes é uma coisa. Você ser pais de filhos jovens e adultos é é, outra, né? Você e vó também, que agora é vó, né? Então você só fala se te perguntarem. E é, dependendo da situação, você nem fala, é. né? O que que você acha? Dependendo da situação, você nem diz o que você acha, Uhum. porque você está entrando numa outra vida. Você está ali como suporte, para dar suporte, para acolher, para ouvir, mas não mais esse lugar de quem sabe tudo e diz o que tem que ser feito, Isso, né? Porque agora é uma outra e família. isso Então, isso é um exatamente. aprendizado. Outro, eu É um falo, eu, aprendizado. eu no primeiro ano, o primeiro ano que eu fui ver a Lana sozinha, a gente foi fazer tipo um mochilão também. Então foi um momento muito bom para nós duas, porque nós fizemos coisas que a gente não fazia há muito tempo. A gente viajou sozinha, a gente brigou, a gente riu, foi ótimo, porque foi quando eu tive coragem de conversar com ela o Sim. processo que eu tinha passado, até porque eu precisava, até para poder entender por que que eu tinha tido certas situações. E depois, quando eu fui na segunda vez visitar, foi muito engraçado, porque eu tenho mania de chegar e trocar tudo de lugar. E eu cheguei na casa dela, Eu ela, não faço isso não, tá? ela, Eu faço o que a minha nora pede. Se ela fala, troca a fralda assim, eu troco. Dá três pulinhos, eu dou três pulinhos. aí, Entendeu? Eu faço do jeito que me manda. aí no primeiro dia ela aceitou numa boa, no segundo, no terceiro, eu falei, mãe, pelo amor de Deus, tudo meu tem uma lógica. Então, se você troca, você me. Eu falei, gente, que doideira, né? Aí eu falei, tem que me controlar, então. Tem. Então, assim, até aí, a gente tem que aprender, porque a casa é dela, não é minha. É do jeito dela, né? Da forma como ela quer, e não da forma como eu quero mais. Então, assim, até isso a gente tem que aprender, né? Tem. Que Muita não é, coisa. como você falou, você já não é mais de uma criança, de um adolescente, você agora é mãe de um. Exatamente. Olha, tá uma delícia essa conversa. A gente vai ter outras oportunidades. Eu quero que você divulgue aí para o pessoal o seu Instagram. Depois me passa aí que após o seu vídeo a gente também vai escrever algumas coisas lá e na legenda e colocar o seu Instagram para as pessoas te encontrarem. Esse trabalho que eu percebi que também agora, né, você falando, como está relacionada a sua forma de ver o mundo, né? Sim. Quando você fala para a mulher, poxa, mas você é agredida e você retorna, né? Você apanha desse homem, mas você volta a casa, você não sabe fazer nada, né? Então, olha de qual lugar que você via tudo isso, né? E que hoje você vê de uma outra forma. Só por isso você dá conta de fazer o que você faz e alcançar as pessoas que você alcança, né? Porque aquela venda dos olhos, né? Aquele lugar diferenciado do qual você via, ele mudou também, né? Mudou totalmente. Porque você mudou de dentro para fora, né? E aprender a lidar com esse vazio é um vazio que a gente encontra o tempo todo na nossa vida. Sim, Seja pela perda de alguém, seja pela perda de alguma coisa. Tem pessoas que se incomodam de saber que tem gente sofrendo porque um cachorro morreu, um gato morreu, um passarinho morreu, né? Mas é perda. sim. Então, qualquer perda, ela tem Até aí trabalho, né? uma, Você um trabalho de pega elaboração dessa dor. um de carreira que às vezes você quer fazer, mas você fica, ai, fica com aquele sentimento. Então, assim, tudo tem Exatamente. cada caixinha tem é um sentimento, né? Às vezes uma situação que você até vai melhorar, mas você fica agarrado àquele que você já está, porque você tem medo, né? Do novo, Sim,
de perder aquela segurança dali. Isso a gente encontra muito nos atendimentos quando a gente faz com mulheres, né? Que muitas É. vezes ela fica com aquele medo, principalmente quando ela é mãe solo, de sair, dar um passo à frente, né? Uhum. Então, cada história é uma história, a verdade é essa, né? Importante é que você passou e venceu, né? Mas muitas mães, as mães aí que se pudessem, a psicanálise diz que engoliria os seus filhos, né? Colocaria os seus filhos de volta para dentro da barriga e diria: é É meu. meu. E outra coisa que me fez lembrar também na sua fala foi a mãe suficientemente boa de Winnicott, né? Porque a mãe suficientemente boa é aquela que falha. É. É aquela que não supre todas as coisas para que seu filho aprenda a se defender, né? Aprenda a buscar recursos e respostas, porque uma mãe que a gente pode considerar boa é aquela que permite o filho ter as suas próprias Eu também experiências, né? entendi isso. É É doloroso, mas a doloroso. gente é frente. E até hoje eu faço isso, que às vezes a minha filha me pergunta, mãe, o que que você vai? Eu não sei, minha filha. É, Você tem que pensar, analisar, porque é a sua vivência, porque a gente tem muito de querer botar nossas experiências para. sim, Só que às vezes eu recebo, eu passo por uma situação que você passa idêntica, mas a sua história é diferente da é minha. Então diferente. você vai ter uma visão diferente da minha. Exatamente. Não é fácil. São várias É, situações. Mas assim, o que eu falo, o melhor momento disso tudo é a gente poder ter essa troca, né? É a gente estar conectando com pessoas, com mulheres que tenham histórias e que elas entendam que nós não estamos sozinhas. É muito importante a gente ver essa questão dessa rede de apoio, de você sim, contar um pouco e trazer um pouco da outra história. Porque todo mundo as histórias se conectam em algum momento, sim, né? Às vezes você não passa da mesma forma, mas em algum momento alguma coisa reflete naquilo que você pode absorver e o mais importante, ter um apoio para você às vezes, sair de uma situação que no momento você pode não enxergar uma solução, mas quando você se conecta com outras pessoas que já passaram ou que pelo menos têm conhecimento para te ajudar, como uma psicóloga para estar te assistindo, o processo se torna muito menos doloroso, né? exatamente. Quero aqui nos minutos finais convidar quem está nos assistindo para seguir o nosso Instagram, agendar um horário. A gente está divulgando a comunidade Mulheres de Pés Descalços, que tem isso como propósito, né? Esse trabalho de com mulheres 35 mais, porque eu costumo dizer que a meia-idade não começa aos 40, a meia-idade começa aos 35, porque a mudança no nosso corpo, a mudança na nossa mente, ela começa muito antes a dar sinais. E tem mulheres que só vão prestar atenção nisso na famosa crise dos É, 40. E eu digo, os novos 40 é é, 35. Então, essa comunidade se propõe a reunir mulheres e a cada mês receber uma especialista para a gente poder conversar com temas que conversam, que corroboram com as questões relacionadas à vida da mulher, ao crescimento pessoal, a questões pessoais, principalmente fenômenos psicológicos dessa idade madura é. que exige tanto de nós e um retorno a si mesma, né? Sim, Essa é a nossa busca constante, auxiliar essas mulheres a fazer um retorno a si mesma, às suas escolhas, saber que ainda dá tempo de ser feliz, de correr atrás dos seus sonhos, como dá não? para iniciar uma faculdade aos 50, aos 60, 70, dá para aproveitar o tempo e fazer o que você não fez ainda, né? Exatamente. Aproveitar o seu máximo potencial. É Essa é a nossa meta. e vale muito a pena quando você enxerga essa oportunidade e mergulha de cabeça. Eu falo, eu fiz vários projetos que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse fazer. Igual eu falar numa rádio. Quando que eu, que tinha maior vergonha de falar no microfone, ia estar numa rádio fazendo um programa de rádio. Então, assim, é você se permitir ao novo. É você deixar as coisas acontecerem e não ficar com medo, né? Porque a vida é uma incerteza, mas é uma incerteza deliciosa. Que se você se coloca à frente, né? Se você encara, você vai ser feliz, vai ser infeliz, mas faz parte todo do processo, né? Olha, várias amigas suas aqui mandando beijos, dizendo maravilhosa, excelente contribuição, te parabenizando. A Ai, gente que depois bom. te manda aí a gravação para você compartilhar também.
tá? Tá Quero ótimo. te agradecer muitíssimo. A sua participação, como sempre, faz toda a diferença. Quem quiser agendar para saber como funciona a comunidade das mulheres de pés descalços, o nosso link fica lá na bio do nosso Insta, tá bom? Ó, Cíntia, um beijão. Obrigada a todos, Outros momentos, teremos outros momentos para com discutir certeza. outros Tem que marcar assuntos. um próximo café. Sim, estamos precisando. Vamos. Um beijão, meu amor. Obrigada, pessoal, pela presença. Manda um beijo aí para Cíntia. Comenta, Um tá beijo, beijo bom? a todos. Tchau, meu amor.